Abra sua Bíblia lá no Salmo 91, queridos. Salmo 91. Quem for encontrando, glorifique o nome de Jesus. Eu vou ler 2 versos, porque eu não sei se eu vou conseguir pregar 3 versos. Acredito que 2 eu consigo, devido ao tempo. Mas pode ter certeza que dia 29 eu concluo todo esse salmo para vocês. Mas você tem que trazer a prática para a tua vida. Vamos lá, eu quero ler com vocês o verso 2 e o verso 3. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Escute aqui bem, preste bem atenção, mantenha sua Bíblia aberta. Todos, ou a grande maioria, sabe que este Salmo 91 não tem quem escreveu, o autor desse salmo. Mas os doutores judeus, eles falam que quando o nome do salmista não é mencionado, escuta isso, os doutores judeus, quando o nome do salmista não é mencionado, como nós vamos ver, Salmo de Davi, Salmo de Moisés, de tantos outros, mas quando não é mencionado, eles falam assim que o nome que é mencionado, ele pode ser atribuído do último salmo, salmo anterior. Salmo anterior. Então veja, se o salmo anterior, que é o 90, foi escrito por Moisés, então possivelmente esse salmo 91 pode ser ele. Como esse aqui não tem o nome do salmista, no salmo anterior tem o nome de Moisés. Então os judeus dizem assim, então foi Moisés que escreveu. Preste bem atenção, que eu não estou afirmando que seja Moisés. Mas se nós começarmos a estudar o Salmo 91, nós vamos ver muitas coisas escritas aqui que remete justamente o que eles passaram desde a libertação da escravidão e durante a sua caminhada no deserto. Se você começar a prestar atenção, o que o salmista fala, dá a impressão que realmente eram pessoas que viveram naquele tempo. E no versículo 2 que nós lemos, aqui vai nos mostrar, ele falando algo muito importante. 2 coisas. Ele está dizendo assim, ó, direi ao meu Senhor. Direi ao meu Senhor. O Senhor, Ele é o meu refúgio. E Ele é o meu baluarte. Por quê? Porque eu confio nele. Vamos falar de novo? Fala assim, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte. 2 coisas. Refúgio. Essa palavra refúgio, o significado dela é um lugar de esconderijo de chuva ou temporal. É um abrigo do perigo. Então quando ele fala assim, olha, quando eu estou em perigo, há uma tempestade, olha para mim. Uma tempestade. Eu estou dizendo assim, eu sei aonde buscar socorro.
Porque quem me guarda durante a tempestade, eu confio. Então veja que a primeira coisa que ele está falando aqui, ele está falando, olha, quando estou passando por um temporal na minha vida, estou me sentindo em perigo, o meu refúgio não é em pessoas, mas é naquele que eu confio. Quem? Deus. Fala comigo assim, Senhor. Então aqui você veja que o salmista, ele está sendo bem claro, fala assim, olha, quando eu passo por uma situação, uma adversidade, muitas vezes as pessoas erram por ficar buscando socorro em homens, em pessoas, querendo que pessoas ajudem, façam um milagre. Mas o salmista está dizendo aqui, não, você está errado. Nós temos que confiar em Deus. Então esse salmo fala realmente de um salmo de alguém que está em guerra, está passando por uma dificuldade. E muitos, de uma forma mística, tentam pegar o Salmo 91, que eu já vi até vitrine de loja aberto, achando que abrindo aquele salmo ali 91, não vai acontecer nada, nada vai tocar, não vai atrapalhar. Querido, isso não funciona. Nós não podemos usar o salmo desta forma. Se ele está falando isto, ele está falando que confia em alguém muito poderoso. Se eu confio em Deus, qual é a minha reação durante uma tempestade? Qual é a minha reação diante do perigo? Nós vamos saber quem nós confiamos quando estamos passando por uma situação que nos leva a pensar que é o fim. Nós vamos saber quem nós somos e em quem nós acreditamos quando estamos passando por uma situação que não tem para onde correr. Você mesmo pode dizer quem é você na hora do perigo. Se eu confio em Deus, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar dizendo, por que Deus permitiu isso? Preste atenção. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Até demônio para entrar em animal tem que ter permissão do Senhor. Escute o que eu vou te dizer. Lembra Jesus? Quando aqueles demônios que estavam naqueles gadarenos pediu que se pelo menos não expulsasse eles da cidade, deixasse eles entrar naquela manada de porcos. E eles pediram para Jesus, deixa eu entrar lá na manada de porcos. E eles entraram, porque Jesus permitiu eles entrarem. Lembra de Jó? Enquanto Satanás tentava atacar Jó, Satanás disse para Deus, eu não consigo atacar o Jó, porque Jó está cercado pelo Senhor. Então, quantas vezes Satanás tentou atacar Jó, mas não conseguiu? Por quê? Porque Deus o cercava pela frente e por detrás. Não só Jó, mas como toda a sua família. Se alguém vai lembrar, eu quero pegar este gancho, que eu disse aqui uma vez, que a primeira coisa que Deus permitiu Satanás atacar Jó, porque o diabo disse assim para Deus, sabe por que Jó te adora? É porque o Senhor enche ele de bênçãos. Tira o que ele tem, quero ver se ele continua. Então o diabo sabe que muitos do ser humano são materialistas. Só glorifica a Deus quando tem, quando não tem, reclama. Quando a porta fecha, cadê Deus? Então o diabo estava dizendo assim, olha, muitos aqui na terra reclamam quando o Senhor não dá nada, mas eu quero ver se Jó vai continuar te adorando se o Senhor tirar tudo que ele tem, permitir eu tocar no que ele tem. Ele falou assim, pode tocar. Agora, por que o diabo não conseguia tocar em Jó? Porque a Bíblia diz que Jó, sempre ao final de uma festa, de uma comunhão na casa de seus filhos, Jó oferecia sacrifício por cada filho, porque não sabia se eles poderiam pecar ou não. Então aquele sacrifício que Jó oferecia toda noite pelos seus filhos, é a mesma coisa eu como pai, como avô,
eu orar todo dia, como assim fazemos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então, aquele sacrifício que ele oferecia era derramado sangue. Então o sangue cobria aquela família. Então toda vez que você ora na sua casa, você ora pela sua família, o sangue de Jesus está cobrindo a tua casa. Está cobrindo todos que estão no seu lar. Mesmo que tenha alguém na sua casa que não é muito crente, ou às vezes não quer saber de ainda ir para a igreja. Então você veja que a primeira coisa que o diabo tocou foi no gado. Foi naquilo que Jó usava para prestar culto a Deus. A primeira coisa que o inimigo tirou de Jó é aquilo que ele oferecia toda noite: culto. Quando a guerra começa na nossa vida, quando estamos passando por uma guerra, uma das coisas que o inimigo tenta fazer, a primeira coisa na sua vida, é fazer você desistir de vir para a igreja. Mas quando eu confio em Deus, eu posso estar debaixo de uma tempestade, eu posso estar debaixo de um perigo, mas o meu abrigo está em Deus. Baluarte significa lugar seguro, fortaleza. E nos tempos de guerra, nessa época, os soldados eles procuravam sempre um lugar seguro, no momento de perigo, para que não fossem atingidos. Quando eu e você estamos passando por um momento de perigo, alguma situação, seja ela enfermidade, seja ela uma questão familiar, seja ela uma questão conjugal, seja ela profissional e assim por diante, para onde nós corremos? Aonde nós buscamos socorro? Aqui o salmista está dando endereço. Direi ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Por que que Tu és o meu refúgio e fortaleza? Porque eu confio em Ti. Quando nós confiamos ao Senhor, escuta uma coisa, nós corremos sempre em sua direção quando estamos passando por esse perigo. Então aqui Deus te trouxe aqui hoje à noite. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei que você possa estar vivendo. Então você veio aqui nesta noite buscar o quê? Refúgio. E fortaleza, ou baluarte, que significa fortaleza, é um lugar totalmente seguro, que não tem como ninguém entrar. Não tem como alguém entrar. Então se a minha vida está escondida na fortaleza que chama-se meu Deus, o inimigo ele sabe o teu endereço, sabe onde você mora, sabe quem é você, sabe muito bem. Só que se eu e você confiamos no Senhor totalmente, como está aqui no Salmo, e esse Salmo ele passa realmente ter efeito na minha vida, quando eu começo a entender que a minha confiança, independente do que eu estou passando, continua ainda em Deus. Fala assim comigo: eu confio no Senhor. O apóstolo Paulo fala na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, diz assim: sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei? O que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. Mas o Senhor, porém, me livrou de tudo isso, de toda a perseguição, de todo sofrimento. Sim, e de todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, vão sofrer perseguição. Se é de Jesus, olha, o teu irmão fala assim: em quem você confia? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, sabe quanta perseguição eu passei? Sabe por que eu passei por perseguição? Porque eu pregava o evangelho, eu falava da palavra. E só por eu viver a verdade, viver certo, corretamente, eu comecei a sofrer perseguição de todo tipo.
Só que eu não parei, porque Deus me livrou de todas as perseguições que veio contra a minha vida. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Aí ele fala assim: olha, não fica aí pensando por que tanta perseguição. Se você é de Jesus, vai sofrer perseguição, mas nós servimos um Senhor que nos livra da perseguição. Você fala: eu não entendo porque minha família, porque meus parentes me deixaram, porque ficam contra mim, só porque eu estou indo na igreja. Está aqui, querido. Sofrerão perseguições por ter uma vida de devoção a Cristo, não a devoção a alguém, fazendo a vontade do homem, fazendo a vontade de alguém só para agradar. Não, a minha vida é Cristo. Quem é você? No tempo da tempestade. Você fala, às vezes as pessoas falam: não, vamos fazer batalha espiritual. Pronto, nós estamos aqui ministrando praticamente isto. Ou batalha espiritual, você pensa é o quê? Eu ficar gritando aqui, dando pulo, dando soco em demônio. Batalha espiritual nós passamos todos os dias. Só que muitas pessoas não sabem como lidar dessas batalhas. O salmista, ele fala no Salmo 54, verso 7, ele diz assim: Ele, Deus, me livrou de todas as minhas angústias. Grite bem alto: Deus me livrou de todas as minhas angústias. Está passando por angústia? Levante a tua mão e fala assim: mas eu sirvo um Deus que me livra de todas as angústias. O apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 3, versículo 21, na tradução de hoje, na linguagem de hoje, diz assim: ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Se alguém quer tirar algo de você, não vai tirar, porque tudo é de vocês. Se foi Deus que me deu, então é meu. Ninguém tira, ninguém toma. Não tem esse negócio. Passar o tapete em mim, passar a perna em mim. Não. Escuta. Se uma porta fecha, Deus deixou que fechasse. Toda guerra, toda batalha que estamos enfrentando, toda perseguição tem um ensinamento. Deus quer te ensinar alguma coisa. Eu, com esses 28 anos servindo a Deus, quantas coisas eu já aprendi com o Senhor e quantas coisas estou aprendendo a cada dia. Eu já vi muitas pessoas dizerem que amavam a Deus, mas quando veio a primeira guerra, abandonaram os púlpitos, abandonaram o chamado, abandonaram o Senhor e depois falam que Deus abandona. Deus não abandona ninguém. Jamais Deus vai abandonar aquele que é dele. Mas às vezes as pessoas, por não terem o conhecimento da palavra do Senhor, que na hora do socorro, na hora que está vindo tudo contra mim, quem que vai me ajudar? Aí que está. Versículo 3, o que ele diz aqui: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fala assim comigo: é ele quem livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa palavra, esse laço do passarinheiro, ou esse laço que está especificamente nesse versículo, ele significa armadilha para pássaros. Armadilha. Se você vê no dicionário de Strong, se você tem na sua casa, você vai ver lá que são perigos escondidos. São perigos que você não vê. Eu posso chamar desses perigos espirituais. São coisas que muitas vezes eu e você não estamos vendo. Até mesmo de doenças. Não porque alguém morreu, essa pessoa tinha menos Deus na vida dela. Não, é porque aquela pessoa já estava pronta para subir para o Senhor. Nós temos que entender isso. É claro.
esta parte é muito desafiador para todos nós crentes. O que nos consola é que a pessoa vai para Cristo. Mas nós queremos que todos sejam eternos. Essa é a verdade. Mas nós servimos um Deus que livra do laço, do passarinheiro. Então quer dizer, se você... Existem algumas, às vezes, ilustrações, ou às vezes até videozinhos de pessoas tentando mostrar o que é esse laço do passarinheiro. E literalmente é uma armadilha para pássaros. Ela é uma armadilha tão perigosa que é como se fosse um fio de nylon. Na época eles usavam esses fios até de animal, praticamente transparente. Só que é interessante que no meio, aonde estava essa armadilha, tinha muita comida, muita coisa boa, que chamava a atenção do quê? Do pássaro. Só que o pássaro, quando ele via as comidas, ele não pensava que alguém estava escondido e tinha colocado vários laços para que ele, quando estivesse comendo, ele fosse pego. E literalmente, quem caísse, a ave que caísse naquele laço, não tinha volta. Não tinha volta. Então está dizendo assim, Deus te livra de um laço que você poderia não ter mais volta. Quem está aqui comigo, por favor. Olha como que esse Deus é maravilhoso. Então o laço do passarinheiro, literalmente, é algo escondido que você não sabe. É um plano, vamos dizer, satânico, maligno, principalmente para prejudicar os servos de Deus. São arapucas, são coisas invisíveis que eu e você muitas vezes não vemos. Quando você vê que uma pessoa está se envolvendo em algum lugar que não deveria estar, você fala o que para ela? Cuidado que é laço. Sim ou não? Olha, não vai morar naquele lugar que vai ser... E o laço, literalmente é isto. É alguém que cai e muitas vezes não volta mais. Não anda com aquela pessoa, que aquela pessoa não é uma boa companhia para você. Aí aquela pessoa te leva para o mundo, te leva para a bebida, te leva para a química, e muitos não voltam. É claro que o diabo não vai mostrar o que é laço na sua vida, até mesmo um relacionamento que não é de Deus. Ele não vai mostrar que é algo maligno, um plano para te destruir, ou até mesmo uma amizade. Porque se no laço do passarinheiro se colocava comida da melhor para que o pássaro ou a ave ou algum tipo de armadilha escondida para aquele animal comer, ele não podia saber que ali tinha uma armadilha, ali tinha um laço. Quantos casamentos acabam por causa de um laço? Quantas pessoas são prejudicadas por não ouvir a voz de Deus e foram para lugares que não deveriam ter ido? Caiu num laço. E muitos não voltaram. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: tem laços que tentou derrubar você, mas eu te livrei. Vou falar de novo. Você estava quase pisando nele. A comida era boa, não aparentava perigo, parecia Deus, mas quando você estava para pisar, eu te livrei.
Eu não te livrei quando você já estava no laço. Deus te livrou quando você... eu cito Deus aqui nesse lugar. Quando você estava quase para cair no laço. Sabe aquela porta que fechou para você? E você disse, por que fechou aquela porta? Porque poderia ser laço para a tua vida. Sabe aquele relacionamento que do nada acabou e você se sentiu traído, traída? Deus sabia que ia ser laço no futuro para você. Meu Deus. Agora o segredo para não cair no laço, me pergunte qual? Verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo só é livre do laço quem habita onde? Veja, quando a bispa me conheceu, rapaz, essa mulher quase que foi à lua e voltou, de tanta emoção de me ver. Que nada, ela judiou de mim. Deixa eu falar, essas coisas não vou contar para vocês, não precisam ficar lembrando em casa e saber das coisas que a bispa fez. Mas ela não era crente, gente, eu também não era. É interessante, escuta isso. Eu não nasci no berço cristão, nem a bispa. Mas só que desde criança eu já participava de práticas espirituais já com a minha avó. E quando eu a conheci, eu fiquei apaixonado por ela. Apaixonado. Meu Deus. Aí, veja, uma certa mulher que fazia os negócios lá, não posso dizer porque eu estou ao vivo, vocês estão entendendo? A minha mãe foi lá. Minha mãe foi lá nessa mulher. E essa mulher disse assim, fala para o teu filho cair fora daquela mulher. Ela vai ser uma pimenta para a vida dele. Olha que pimenta. Olha como que o diabo é sujo. Ele sabia o que a bispa seria na minha vida. Porque foi ela que me levou para Jesus. Não foi eu que levou ela para Jesus. Foi através da vida dela que eu conheci a Cristo. Então o inimigo lá atrás já sabia, não sei como, que algo ia acontecer, ele iria me perder, eu não seria o sucessor do meu pai, daquilo que meu pai praticava. Só que quando ela entrou, era Deus colocando, mesmo ela não sabendo quem era Deus. Então, se eu estivesse em outro relacionamento, eu estaria num laço do passarinheiro e nunca, pode ser que eu nunca estaria aqui. Mas quando Deus me livrou, mesmo não conhecendo, e colocou na vida dela. Agora veja, existem coisas que as pessoas ficam lamentando, fazemos projetos, sonhos e coisas às vezes não dão certo. Aí a pessoa se lamenta, chora, escabela. Ai que Deus me abandonou, ai que Deus, por que Deus faz isso na vida do outro e não faz na minha? Para de falar isso que pode ser laço para você. Agora veja, quais são os tipos de laços que eu pontuei aqui? Número 1. Confiar ou fazer sociedade com pessoas que você não conhece. Ou até mesmo não fazer sociedade com ninguém. Se o negócio é teu e acabou e vai lá que Deus vai te dar vitória. Não faça isso. Número 2. Se envolver com pessoas que você não conhece de verdade. Que existe o ditado, quem vê cara, as aparências enganam. Número 3. Revelar segredos espirituais para pessoas que você não conhece. Segredos da sua vida para pessoa que não tem nada com Deus. Pode levar você a cair no laço. Um exemplo, problemas no casamento. O homem vai e fala para uma mulher, para uma amiga de trabalho, que está acontecendo um problema na sua casa. Aquela mulher pode chegar e falar, trazer, enfim, e levar aquele homem a cair no laço. Então tome cuidado quem você abre o teu coração.
Número 4, se envolver com pessoas que te levam pela paixão. Ah, esse é o meu amado. E você nem orou para saber se é. Que nem uma certa vez, uma pessoa, nunca mais me esqueci, quando eu falo essa parte eu lembro dessa pessoa. Ela falou assim que um profeta de 1,99 chegou para esta mulher e disse assim: olha, assim diz o Senhor, o primeiro que aparecer na tua frente, esse será teu marido. Ela saiu de dentro de casa, a hora que ela saiu, apareceu o rapaz, meio que conhecido de longe, ela olhou: este é o meu varão. E o homem só depois dava chicote na mulher, você já sabe o que eu vou dizer. Tem pessoas que sofrem até hoje porque foram levados por impulso da paixão. Número 5, tomar decisões por emoção. Momentos que você não pode tomar decisão: quando você está cansado, quando você está com fome, ou quando você está muito feliz. Sim ou não? Quando você está muito feliz, a sua esposa chega para você: bem, eu queria comprar uma roupa na Shein. Ela falou assim: compra na Shein onde você quiser. Olha, fazendo propaganda dela. Mas, meu amor, mas tem um imposto. Deixa para lá o imposto, Deus é fiel. Ó. É verdade. Quando você está casado não. Quando você está cansado, a sua mente não funciona. Ah, faz logo o que você quer, vai, só me deixa em paz. E quando você está com fome, você já foi com fome no supermercado? Você foi para comprar lá um pacote de feijão, você saiu de lá com arroz, com a carne, você saiu com um monte de coisa. Você está com Você comprou as guloseimas naquelas gôndolas que fica na entrada do caixa. Aí o seu estômago ficou assim: compra. Aí quando você vai, acabou o dinheiro, você vai no cartão de crédito. Aí chega no mês seguinte a fatura, aí você fala assim: não tem como pagar, mas você caiu no... Escute, queridos, e uma das coisas que o diabo vai tentar fazer para que você caia no laço, fale assim comigo: perder a vontade de estar na igreja. Quando no teu coração começar a entrar aquele sentimento: não preciso estar na igreja, não é necessário tanto estar na igreja, eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito Santo. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Igreja é lugar que pessoas estão sendo curadas. Então ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas quando começamos a sentir esse sentimento que eu não preciso estar na igreja, domingo, para que estar na igreja? Para que estar na igreja domingo? Para que estar na igreja segunda? Para que estar na igreja quarta? Quando começa a vir esse desânimo, esse cansaço, o diabo está levando você a cair no laço. E quando você cai, muitas vezes tem pessoas que não voltam mais. Fala assim comigo: para não cair no laço, eu não posso parar de ler a Bíblia e orar. Agora veja, nós podemos cair em laços por profeta mentiroso, sim ou não? Quem concorda comigo que existe profeta mentiroso? Achei profeta de 1,99, irmão. Tem profeta falando até que Deus é namorado de uma pessoa. Vê se pode uma desse. E ainda muitos seguem esta pessoa, deixa para lá. Mas tem profeta que, infelizmente, nós temos um caso da Bíblia, em 1 Reis 13:18, levou um jovem e caiu no laço. E esse jovem, aconteceu com ele? Morreu. Porque Deus falou para ele: vai por esse caminho e olha, não volta e não para em um lugar nem para comer. No meio do caminho, o profeta velho soube o que Deus tinha falado para esse jovem. E este profeta diz assim: olha, um anjo do Senhor veio até mim e falou comigo que era para você entrar na minha casa e comer aqui. E o rapaz foi. Não, eu sou profeta. Um anjo falou comigo, fica aqui. Mas peraí, Deus não é um Deus de confusão. Deus falou uma coisa, Deus vai falar outra.
E o que aconteceu? Ele ficou na casa do profeta e no meio do caminho ele foi morto por um leão. Por isso que eu sempre falo para esta igreja: ainda tem profetas nesta terra, creio, e eu respeito. Mas não é a profecia destas pessoas que me move. O que me move é a palavra de Deus. O que me leva a tomar uma decisão é o que está escrito aqui dentro da palavra do Senhor. Eu estava assistindo uma aula de homilética, aí esse pastor estava falando sobre questão de homilética, hermenêutica, exegese. Eu estava assistindo essa aula, recapitulando, aí ele diz, foi muito engraçado, ele fala na aula assim: bom, eu queria falar para vocês que para Deus falar com você, você não precisa pegar a Bíblia, ficar segurando, fechar o olho e falar assim: Senhor, na palavra que cair vai ser essa. E ele falava que não precisava, só que teve uma vez que ele estava querendo casar, e a sua esposa chamava Maria. Na época, ele queria saber confirmação de Deus se ele deveria casar com a Maria. E ele foi orar e ele falou assim: daquele dia, gente, eu quebrei o protocolo. Eu orei e falei: Senhor, na palavra que eu abri, o Senhor confirma se é para casar com a Maria. E aí, onde ele vai, abre, aí aparece lá dizendo, o anjo dizendo para José: apressa-te e casa com a Maria. Ele falou assim: toma a sua Maria como sua esposa. Ele olhou e falou assim, fechou a Bíblia. Aí ele abriu de novo: apressa-te logo. Tá vendo? Deus falou com ele, casou e está feliz. Glória a Deus. Quem está casado aqui dá glória a Deus. Fala assim: eu sou feliz. Agora, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, Adão e Eva perderam a pureza, e por perder a pureza, caíram no laço e perderam o quê? Jardim. Só que naquela época eles já trabalhavam, porque Deus mandou eles trabalhar e guardar o jardim. Então esse negócio para alguém que diz aí: na época de Adão e Eva ninguém trabalhava. É para quem não gosta de trabalhar que fala isso. E está cheio, né? Só que naquela época já se trabalhava. Mas veja, aqui o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu receio, eu estou preocupado com você. Eu quero que você evite cair no mesmo laço que Adão e Eva caíram, de aceitar algo que eu disse para você não. Para Eva era boa, mas para Deus não era aquela fruta, não era. Então veja assim, olha, da mesma forma que Adão e Eva foi enganado no jardim onde Deus passeava, eu me preocupo que você seja também esta pessoa. Porque no momento que Adão e Eva foram enganados, caíram no laço, não voltaram mais para o jardim. Perderam o jardim. Tem coisas na nossa vida, por não ouvir a voz de Deus, caímos em laço, e tem coisas que não voltam mais. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5:8, ele fala sobre o que o diabo faz todo dia. Ele está ao nosso derredor, procurando alguma coisa para levar você ou eu a cair. Para cair aonde? Laço. Mas nós servimos um Deus que nos livra do laço. Se eu estou em Deus, Deus vai me livrar de todo o laço do diabo. Fala assim comigo: eu estou em Deus e Ele vai me livrar de todo o laço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? E eu vou chegar aqui ao fim, e eu fico no verso 3, aonde fala que Deus vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
perniciosa significa destruição, calamidade. Ele pode livrar de qualquer calamidade, destruição ou enfermidade, como já vivemos há uns anos atrás. Mesmo que ele não livrou aqueles, não significa que Deus não era na vida deles. Mas o Senhor pode nos livrar destas pestes perniciosas, dessas calamidades, essas pestes, doença, praga. Lembra no Egito? 10 pragas, e aconteceu alguma coisa com os hebreus? Não. Agora escute. Uma coisa que me marcou muito quando eu ministrei uma vez aqui na igreja sobre as 10 pragas do Egito, é quando a água, toda a água do Egito, Deus transformou ela em quê? Sangue. Os judeus, eles diziam que naquela época, eles dizem na Torá, que quando alguém que não era hebreu, visse um hebreu com um copo na mão, com água, bebendo, e aquele egípcio via aquele copo com água, como está essa caneca, ele fala assim, poxa, água pura. Quando este egípcio tomava aquela caneca ou o copo, seja o que for, da mão do hebreu, automaticamente ela transformava em sangue. E quando voltava para a mão do hebreu, ela era purificada. O Senhor vai te livrar de toda peste perniciosa, toda calamidade que se vier, seja o que for, levante a tua mão. Meu Deus vai livrar deste mal. Fala assim, o meu Deus vai me livrar de todo mal, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim, se o diabo quer te lançar males espirituais, essa peste do mal, fala assim comigo, o Senhor vai te livrar. Aplauda o Senhor. Fique de pé, meus queridos.